Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo agora. A gente vai fazer um review de um livro aqui que eu acabei de ler. Que o livro se chama Negócios para a Glória de Deus, certo? O autor desse livro é o Wayne Grudem. Ele já escreveu Teologias Sistemáticas. Ele tem uma teologia aqui que eu tenho. Deixa eu pegar essa teologia sistemática aqui. Ele já escreveu. Ele participa também de um curso do ministério que nós fazemos parte, que é o Discipulando Nações, né? O Disciple Nations Alliance, o DNA. E desse ministério nós criamos uns cursos. Um dos cursos é o curso de Cosmovisão, totalmente gratuito no site corandel.com. E esse já tem em português, tá? Esse curso básico. Só que existe outro curso, que é o curso A Igreja da Segunda-feira, né? The Monday Church, que ele fala justamente sobre a questão de vocação, de trabalho, né, de como você utilizar o seu trabalho para a glória de Deus. E o Wayne Grudem também participa, junto com o Daryl Miller, o Scott Allen e muitos outros empresários e pessoas que pensam sobre negócios para a glória de Deus, pensam sobre profissão e sobre vocação para a glória de Deus também. Tá, mas vamos voltar aqui para o livro. Beleza. Primeira coisa que eu queria falar, eu não sei se vai chegar na editora Cultura Cristã, mas gente, dá uma olhadinha na capa, né? Essa capa aqui não tá legal. Olha como, né? Uma jovem aqui, até uma moça bonita, mas não tá tão legal não, tá? Tá meio feinha. A gente pode trabalhar com beleza, né? Princípios do reino de Deus aí. Porque algumas capas, eu acho que da cultura cristã. O outro livro de Schaefer também, que eu não sei se está aqui. Não, não tá. Não, a gente sem importância também. A capa, a gente via até os pixels assim esticando, não é muito legal. Então a gente pode fazer uma coisa melhor para que Deus seja glorificado com isso também. E o livro foi bem legal, porque no livro a gente vê que é um pequeno livro, né? 70 páginas, 75 páginas, você lê de uma sentada. Esse livro você tem uma perspectiva geral sobre essa questão dos negócios, tá? E todo capítulo ele vai falar sobre a parte, tipo assim, o mandato cultural, as coisas boas que existem na propriedade privada, no lucro e assim por diante. E ele vai também falar as tentações disso, que acontecem muitas vezes. Ter os argumentos de pessoas contrárias à cosmovisão cristã, quando o cristianismo defende a questão da propriedade privada, a questão do vender, comprar, do lucrar. Existem outras visões de mundo, né, econômicas, visões econômicas como o marxismo, que são contrárias a isso. E eles tentam argumentar justamente utilizando o argumento do efeito da queda, do efeito do pecado nisso. Então, a gente precisa saber entender que existe um mandato cultural, né, e existe o efeito da queda. Por exemplo, o trabalho é uma bênção de Deus, só que a Bíblia fala, como resultado da queda, do suor do seu rosto, você vai colher o que você plantou, que você vai receber o seu fruto do seu trabalho. A mesma coisa a Bíblia fala sobre filhos, por exemplo. Filho é bênção, filho é herança do Senhor. Mas, como efeito da queda, o que é que vai acontecer? A mulher vai sentir dores no parto. Então, a gente não pode dizer que o trabalho é uma maldição e nem que filho é maldição. Nós temos que entender que no plano original de Deus, né, quando ele cria o mundo perfeito e sem pecado, existe um mandato, um propósito para isso. O efeito da queda acontece. E isso é uma realidade, tá? E aí ele vai falando, gente. Ele fala sobre propriedade privada, aquilo que eu falei. Ele fala sobre produtividade. Uma das coisas que eu tenho mais estudado sobre alta performance nos negócios. Como nós podemos ter empresas que glorificam a Deus com pessoas engajadas, pessoas focadas, para que a empresa tenha caixa, a empresa lucre e assim também elas ganhem mais com isso. Então, não só ser uma empresa que pensa nela própria, mas que os funcionários que fazem essa empresa crescer sejam recompensados com isso também. Isso é muito importante. A questão do emprego, a questão das transações comerciais, como isso é amor ao próximo. Quando eu tenho uma loja de óculos e eu ajudo uma pessoa que está precisando comprar um óculos a ver melhor, sendo que com isso existe uma troca. Eu tenho vários óculos na minha loja, ela tem um dinheiro, ela me dá o dinheiro dela e eu ofereço a ela o óculos e essa pessoa vai sair feliz porque ela está usando o óculos agora
e eu também, porque eu lucrei a partir do trabalho que eu tive em produzir isso. Então, isso é amar ao próximo também, quando nós fazemos da maneira que glorifica a Deus, não com engano, não com mentira. E olha aí, eu já estou falando dos resultados da queda. Então, sempre tem isso no livro. Sempre ele fala um pouco do mandato cultural e também um pouco do resultado da queda, que é consequente disso também, tá? É um livro simples, é um livro de fácil linguagem, tá? Eu entendi, né? Então ele tem uma linguagem fácil, ele é simples, ele é direto ao ponto, né? Na verdade, isso aqui eram palestras que ele tinha feito e ele expandiu um pouco mais e fez esse pequeno livro, tá? Quando a gente vê livros desses pequenos, normalmente eles pegam alguma palestra que eles estão expandindo para fazer um livro, que é muito bom também. Você dá de presente para uma pessoa que é um empresário, que está aprendendo mais sobre esses assuntos, tá bom? Gente, é um vídeo curto para falar de um livro curto, falar o que eu gostei desse livro, foram essa perspectiva que ele traz em cada ponto desse, né? Como eu já falei, ele vai falando e no final ele vai tratando cada ponto, que é a ideia do mandato cultural e a ideia da queda. Mas no final ele fala das atitudes do coração. Uma das tentações que o empresário tem é a tentação de querer a ganância, de trabalhar para si mesmo, e ele traz o foco, né? Durante o livro todo ele vem trazendo esse foco, mas no final ele dá uma pausa e diz, gente, vamos pensar aqui que todo o nosso trabalho é para assistir o pobre, o necessitado, é para que Deus seja glorificado. O foco do nosso coração não deve ser no acúmulo de riquezas por si só, mas se você faz crescer, né, aquilo que Deus nos deu, né, assim como as parábolas de Jesus que ele falava, né, das minas que você multiplicou, ele chama de servo bom e fiel, aquele que multiplica, aquele que recebeu. Então nós temos que trabalhar para essa multiplicação, mas não sermos servos dela, e sim adorar a Deus, que isso seja um ato de adoração ao Senhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lê esse livro, dê esse livro de presente para as pessoas e vamos em frente, tá? Deus abençoe e até a próxima.